Olá, amigo consultor! Hoje o vídeo Toque de Mestre vai apresentar o processo construtivo da escada. Bem, estamos aqui diante da teoria, ou seja, da fórmula do nosso arquiteto Blondel. E quem foi Blondel? Blondel foi um cidadão francês, engenheiro e arquiteto durante muitos anos, servindo o exército militar da França. Então foi um cidadão muito capacitado e ele desenvolveu então a fórmula das escadas. Ou seja, seguindo essa fórmula, o construtor pode sim apresentar uma excelente escada para o cliente. É só seguir corretamente a fórmula de Blondel. Então hoje a gente vai falar sobre essa teoria e também ver na prática como é desenvolvido esse projeto. Nós estamos aqui executando uma escada de estilo catedral. Os amigos vão acompanhar esse processo construtivo passo a passo. E toda vez que você for fazer esse processo construtivo, você contrata então um pedreiro capacitado para essa execução. E que o mestre de obra possa acompanhar esse processo construtivo. Porque muitas vezes o arquiteto deixa esse desenho no projeto, mas a sua execução às vezes é um pouco mais complexa. Então hoje o amigo vai poder acompanhar aqui o passo a passo desse processo construtivo. Bem, vamos então aqui falar da fórmula de Blondel. A fórmula é a seguinte: ele, nos seus estudos, calculou aqui que um espelho somado duas vezes, que é a altura, mais o piso, é igual à variação de um passo, ou seja, de 60 a 64 centímetros. É o passo normal de qualquer pessoa, Qualquer ser humano aí tem esse passo. Então, através desse passo aqui, que ele conseguiu desenvolver essa metodologia que traz tantos benefícios para o público quando está situado diante de uma escada. Bem, então aqui nós podemos ver que nesse processo aqui que eu estou executando, eu encontrei essas medidas aqui do espelho. Então eu peguei a altura do espelho, como ele pede na forma, que é duas alturas, Então eu peguei o espelho e somei 16,5 mais 16,5, encontrei 33 centímetros. E após eu ter feito esse trabalho, já que eu sei que o dimensionamento do passo é de 60 a 64, eu peguei o número de 60 e subtraí então os 33 do espelho. E encontrei então a pisada de 27 centímetros. E com esse processo já elaborado, teoricamente perfeito já, eu consigo então desenvolver aqui uma escada perfeita. Então aqui eu estou posicionei já a posição dos espelhos, também da pisada. Então aqui o amigo pode observar o seguinte: eu já concluí aqui dois espelhos que ele pede na fórmula e mais uma pisada. Encontrei então esse raciocínio aqui de 60 centímetros. Então nós estamos trabalhando dentro da fórmula, seguindo essa regra aqui. Não podemos mudar a regra. Então a regra é muito clara, é de 60 centímetros a 64. Não podemos alterar muito essa regra, porque depois vai ficar dificultoso seguir o passo no caminhar dessas escadas. E o problema de escada não é você subir, é sim a descida. Então nesse efeito aqui catedral, a escada com a configuração catedral, que a gente utiliza muito para fazer as igrejas, enfim, todo lugar que é público, os arquitetos fazem essa configuração de escada. É o que os amigos vão observar agora na prática. Bem, estamos aqui então diante da execução. Então o primeiro passo que eu passo aqui para os amigos consultor é a medida da altura. Eu tirei aqui o nível de mangueira, já posicionei aqui já a cota dos níveis. Os amigos vão poder observar. O primeiro passo é fazer
essa é uma pontuação do nível. Após você ter feito essa pontuação do nível, é que você segue o primeiro passo. Então o primeiro passo sempre é você achar a altura. E aqui eu posicionei uma altura já de 1,15 m. Após eu ter achado essa altura, é que eu vou fazer então a divisão dos degraus, da altura dos espelhos. Então os amigos podem observar aqui que eu achando já a posição da altura dos espelhos, eu começo a traçar as pisadas, limitando então a execução da escada numa configuração bem de vantagem, né, para o cliente. Então aqui eu respeitei aqui o limite, que eu estou aqui diante de uma porta, vai ser uma porta aqui futuramente. Então estou colocando já o patamar aqui da abertura da porta, que é de 1 metro, e respeitando aqui também essa posição aqui do limite dessa cota aqui do comprimento. Então eu dividi esse comprimento do degrau. Então ele já pôde encaixar daquela cota da porta até na cota aqui da lavanderia. Então, após eu ter feito isso, é que eu vou fazer o rascunho da escada. O amigo construtor deve sempre fazer o rascunho. Isso é feito através de um nível de mão e você vai tracionando então esse rascunho. E só assim você pode então iniciar a execução da escada, para que você não encontre depois dificuldade na sua execução. Então aqui vai ficar muito perfeito aqui essa escada. Aqui é o estilo catedral. A gente fala catedral porque é um estilo assim diagonal. Então ele comporta os passos das pessoas, né? Então aqui não tem impedimento aqui. Porque se você está na altura do último patamar aqui, com certeza você não vai sentir medo de descer a escada, porque ela vem crescendo, né? Então você sempre vai ter assim um conforto na sua visão, tanto para descer como para subir. Então o amigo construtor vai ver essa teoria, vai estudar, tem passo a passo de outros trabalhos também que a gente está fazendo. Aqui o amigo pode perceber que a gente fez a impermeabilização já do cimento queimado monolítico, porque não pode haver infiltração nas paredes. Então o primeiro passo aqui que eu fiz foi fazer esse processo construtivo da impermeabilização. Bom, seguindo aqui falando da escada, o amigo construtor deve sempre observar então a fórmula de Blondel, respeitar isso. É uma coisa que sempre os arquitetos passam no projeto para a gente, mas no momento de execução, o amigo precisa ter esse conhecimento. Então, o profissional, o pedreiro, é uma pessoa de estudo. Nós temos que respeitar sempre a profissão do pedreiro. Então, o cliente, na hora de contratar um profissional, ele procura sempre saber, né, do currículo dessa pessoa. Não pode você pegar e não exigir um currículo do seu profissional, porque com certeza ele não vai saber fazer essa execução. Não adianta o arquiteto só fazer o desenho do projeto e na hora da execução tem muitas variações. Não é aquilo que está no projeto, muitas vezes, tem modificação. Então o amigo deve sempre concentrar nesse raciocínio de procurar sempre a orientação de um mestre de obra. Ok? Vamos ver aqui que também mais futuramente a gente tem uma escada também para fazer, para vencer esse lance aqui. E essa escada ela vai iniciar nessa posição. Como ela vai iniciar aqui nesse pé direito aqui, eu já tirei já as medidas do mensuramento que está no projeto. Então eu venho calculando. Eu calculei já o pé direito, que ele vai ficar bem alto, ó, o pé direito, o término da laje. Já passei já essa medida, que está dando aqui 3,5 metros nesse gabarito, e mais 1 metro do piso até essa cota. Então já encontrei aqui as medidas perfeitas dessa escada. E futuramente a gente vai executar também essa escada. Então é sempre elaborando esse processo construtivo da fórmula de Blondel. Nunca podemos esquecer essa fórmula. Bem, eu sempre digo nos meus vídeos que o trabalho técnico a riqueza de uma nação, de um povo. Então, surgindo desse assunto assim, eu hoje quero comentar aqui com um amigo consultor que a gente às vezes vai contratar
um pedreiro, a gente tem que observar se realmente o seu currículo ele é técnico. Devemos sempre contratar um trabalho técnico para essa execução. Da mesma forma para todas as profissões, né, que a gente vê em atividade. Um dos pontos que eu quero conversar com um amigo e consultor é a respeito até da política eletiva. Muitos amigos às vezes perguntam para mim: e aí, mestre Wagner, o que você vai fazer nessa política eletiva agora? Você vota em quem? Bem, meus amados, eu não gosto assim muito de falar sobre a questão da política eletiva. Mas do meu modo de pensar, nós devemos contratar um governo que também venha trazer benefício técnico para a nação, que é a nossa riqueza. Então não podemos pegar o nosso voto e contratar uma pessoa que não é capacitada. Eu, por exemplo, já votei no PT, fui militante do PT até o ano de 2006. Votei no Lula em 2002, mas vi que não tem assim uma capacidade técnica para governar esse país. Então eu peço aí ao amigo eleitor que tome cuidado. Eu não voto mais no PT por essa questão. E fica aí meu forte abraço em todo o amigo consultor. Nós possamos também direcionar os passos dos nossos governantes também. Nós somos o quê? O contratante. Então o cliente, quando vai contratar um pedreiro, ele tem essa exigência no currículo do pedreiro. Da mesma forma nós, quando vamos contratar um governante. Agora vai chegar a hora de contratar esse governante, nós temos que observar essa questão, se realmente a pessoa é capacitada para governar o nosso país. Ok? Fica aí um forte abraço em todo o amigo consultor e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, deixa aí o seu comentário. E nós estamos sempre seguindo aqui, compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, para que todos os amigos aí possam observar as questões do trabalho técnico. Ok? Até o nosso próximo vídeo.